Passamos o ano inteiro, o ano passado, falando sobre o quê? Fala, grande obra. É a obra de uma vida. É a obra que começa na sua salvação e ela é desenvolvida até a vinda do Senhor Jesus. Falamos que construindo a nossa casa, nós também construímos a igreja. A sua casa tem uma ênfase muito grande. Porque quando dá certo as coisas na tua casa, automaticamente é um reflexo na igreja. Quando as coisas não dão certo na casa, o reflexo também é na igreja. Então a casa enferma influencia a igreja. A casa curada, a casa restaurada, a igreja também se fortalece. Por isso que nós tratamos esse ano todo, passado, falando sobre a importância que nós damos na casa. Porque é onde tudo começa, é dentro da nossa casa. É onde Deus quer trazer o entendimento maior de reino, é dentro da nossa casa. E quando nós nos unimos, quando nós nos juntamos nesse contexto, como grande congregação, como corpo de Cristo, quando você teve uma semana maravilhosa, automaticamente você vai desfrutar isso com os nossos, junto com o corpo, junto com seus irmãos. Sim ou não? Então é isso que nós precisamos entender. Deus deseja fazer com que realmente nós venhamos desfrutar dessa grande obra que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Falamos sobre Neemias. Neemias foi uma pessoa que nos ensina muito pela palavra, pelo estilo de vida. Neemias tinha uma vida estável. Neemias ele estava fazendo algo tranquilo. Ele morava confortavelmente, ele vivia bem. Porém, um dia ele teve uma conversa com Hanani, e aquilo ali moveu o coração dele, e a partir daquele momento Neemias começou a ficar imprestável para viver para ele mesmo. E ele começou a clamar e começou a buscar a Deus por 4 meses para poder entender a profundidade da sabedoria de Deus, o que realmente Deus queria para ele. É claro que ele não entendeu de cara, ele tinha um desejo, ele tinha uma motivação para fazer isso, porém ele precisava de estratégia, ele precisava entender o coração de Deus, como se faz isso. E a palavra fala que em certa situação ele se apresenta ao rei triste. E Neemias ele era um homem contente. Por que você fala que Neemias era um homem contente? Porque a primeira vez que ele se apresenta diante do rei, triste, o rei fala para ele, Neemias, o que está acontecendo com você? E ele fala, como é que eu posso estar contente se a cidade dos meus pais, se o lugar onde os meus familiares foram enterrados está destruído? E o rei fala, o que é que você precisa? O que é que você está falando com isso? E aí a Bíblia fala que ele ora por 15 segundos, 10 segundos, não sei qual o tempo, mas é uma oração rápida. Quem ora constantemente, em momentos tão rápidos como esse, é um momento de intimidade, e a Bíblia fala que ele ora. Eu não sei o que Neemias orou, a Bíblia não fala o que ele orou, mas a Bíblia fala que ele ora, e por causa disso, ele apresenta o pedido diante do Senhor. E o rei fala assim, e o que mais é que você precisa para terminar essa obra? E ele começa a pedir cartas para isso, carta para aquilo, carta para aquele outro. E o rei fala assim, quanto tempo você precisa? E ele estabelece o tempo também, né? E a partir daí Neemias é enviado para fazer uma reconstrução. E talvez a gente tem áreas na nossa vida que nós precisamos reconstruir. Tem muita coisa na nossa vida que nós precisamos colocar em ordem. Essa é a nossa história. A Bíblia fala que do pó o Senhor nos criou. E por causa disso, por causa da nossa pequenez, por causa da nossa fragilidade, de tempo em tempo, é necessário reconstruir, trabalhar situações na nossa vida. Sim ou não? Porque o inimigo, de todas as formas, ele tenta destruir os muros. Ele tenta bater com impacto. Se ele não consegue alcançar você, ele vai tentar na vida dos teus filhos. Ele tenta na saúde, ele tenta de várias formas. Por quê? Porque ele quer paralisar a obra. Ele quer paralisar a obra. E nós, como igreja, nós precisamos entender isso. E nós ficamos nos dilacerando entre nós, tratando das nossas indiferenças e sabendo que existe uma obra que Deus quer fazer no nosso meio. E nós perdemos tempo com aquilo que muitas vezes você não gosta de mim. Eu sou assim mesmo, é desse jeitinho que eu sou esquisito às vezes, a minha esposa me conhece muito bem, né? Mas, então, isso faz com que muitas vezes a gente perca tempo com essas coisas. O amor de Deus nos cobre, o amor de Deus ele é o que nós precisamos para efetuar essa grande obra, né?
Então, ele é enviado e começa o processo dessa grande obra. Levanta os muros, milagrosamente, 52 dias. Ele consegue restaurar os muros. E depois começa a colocar as portas em ordem, que são 12 portas. Essa é a 12ª porta que a gente vai falar hoje. Por que eu estou dando um pouco essa introdução um pouquinho maior? Porque a gente, domingo passado, o pastor Márcio falou sobre a porta. Qual foi a mesma porta? Oriental, muito bem. Essa porta significa o quê? O que nós tratamos no domingo passado? Qual o significado dessa porta? A grande ênfase é a volta de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado. A grande ênfase da tua vida é a volta de Jesus. É isso que nós precisamos estar olhando. A Bíblia nos ensina para nós olharmos para Israel, estarmos atentos. E o pastor Márcio deu uma ênfase sobre as 10 virgens. Sim ou não? Eu nunca vou esquecer essa parábola. Porque essa foi a primeira palavra que eu fiz, a primeira pregação que eu montei. E eu tenho ela até hoje. Se você perguntar para a Nilka, toda vez que toca nessa parábola, ela dá risada. De novo, eu amo essa parábola. Porque essa é a minha história. E essa parábola fala que existia 5 prudentes e 5 imprudentes. Todas elas eram o quê? Todas eram virgens. Era uma igreja. Era uma igreja. E chega um momento que a Bíblia fala que houve um grito. Estava ontem lá em casa e estava sozinho em casa. Né? Quando você está em casa sozinho, o que você faz? O quê? Eu falei, qualquer coisa, mas eu falei, vou fazer alguma coisa assim com o papai. E você está naquele momento de glória, sabe? Aquele momento de glória. E daqui a um pouco abre a porta e entra Ene e Bebel. Eu lembrei do que Elias falou para Eliseu. Meu pai, eu vejo carros de fogo e cavaleiros ao meu redor. Eu falei, eu vou ser arrebatado agora. Foi o mesmo estrondo que Elias escutou. Levei um susto enorme. Né? E voltando nesse contexto, a Bíblia fala que chegou o momento que a porta se fechou. Nós vivemos o tempo da graça. Graça é favor não merecido. Nós não merecemos nada. Mas Deus falou assim, eu vou te abençoar. E as 5 virgens prudentes, elas viveram pela graça preparadas. Com a botija e o azeite. Chegou o susto. Vai ser um susto. E eu lembrei disso, foi um susto, é um abrir e fechar de olhos, não deu tempo para botar mais nada em lugar. Né? Não dava para arrumar roupa, não dava para fazer nada. Eu não sabia se eu saía para fora de casa, eu não sabia o que fazia. Né? Porque é um abrir e fechar, é abrir e fechar os olhos. Essa será a volta do Senhor. E as 5 imprudentes, quando elas foram se aproximar desse processo, elas não puderam porque não tinha azeite na botija delas. E elas falaram para as irmãs dela, me dê do teu azeite. Nessa hora o Vida com Vida não funciona. Porque eu acho uma resposta muito dura, sim ou não? Você ter azeite na tua botija e a tua irmã precisar do azeite para que ela possa receber a mesma herança que a sua. Para que ela possa receber a mesma herança que a sua, e elas falaram o quê? O que a Bíblia fala? Vão comprar azeite para vocês. E elas foram comprar o azeite. Porém, quando elas voltaram, a porta estava fechada. Isso me faz temer e me faz tremer, porque isso fala para mim, fala de mim. E mais forte é a resposta de quando elas batem na porta, e o Senhor fala assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Essa é a porta de Efraim que a gente tratou domingo passado. Oriental, desculpa. Então, é isso que nós, como igreja, precisamos entender. Vai passar tudo. Tudo aquilo que Deus tem nos dado aqui na terra é para aqui. Para esse momento. Casa, carro, tudo. E a Bíblia fala, não se apegue a essas coisas. Não deixe que essas coisas fechem a porta do Senhor da glória entrar nas nossas vidas.
Amém? Então hoje eu quero falar sobre, falamos da porta das ovelhas, da porta velha, porta dos peixes, porta do vale, porta do lixo ou monturo, porta da guarda, porta da fonte, porta dos cavalos, porta das águas, porta do cárcere e porta oriental. Hoje nós vamos falar sobre a porta de Efraim. Você tem ali no teu boletim um espaço em branco, escreva aí porta de Efraim. Enquanto eu vou ler aqui o versículo base. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na porta, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Quem era Efraim? Né? Efraim era o segundo filho de José. José teve 2 filhos no Egito. O primeiro deles se chamava Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer o tempo do meu sofrimento nessa terra. E o segundo filho se chamava Efraim. E o significado de Efraim é porção dobrada, unção dobrada. E por que a gente está falando desse assunto? Porque depois de tantas vitórias, depois de tantas lutas, depois de tantas adversidades, o povo de Deus estava comemorando mais uma vez até a festa dos tabernáculos. O que significava a festa dos tabernáculos? Deus mais uma vez voltou a habitar conosco. O povo de Israel, o que eles tinham de precioso era o quê? A presença de Deus. Era a nuvem da glória, né? A coluna da nuvem, a coluna durante o dia e a coluna de fogo à noite. Era o que mais de precioso o povo tinha. E o Egito e as situações que todos nós sabemos fez com que essa glória, fez com que a presença de Deus se afastasse. Deus se afastou do povo. E por causa disso eles foram cativos, foram prisioneiros. E agora a porta de Efraim significava Deus estava de volta. A cidade estava construída, os muros levantados, todo mundo morando na sua casa, todo mundo bonitinho, porém faltava o quê? O que estava faltando? A presença de Deus. A presença de Deus. E o povo começa a comemorar a presença de Deus. E a Bíblia fala que, a Bíblia não, se você começar a estudar, você vai ver que existia 3 festas, as grandes festas que o povo judeu comemorava anualmente. O tabernáculo, Páscoa e o Pentecostes. E essa festa do tabernáculo era muito importante, por quê? Porque Deus começou a habitar novamente no meio do povo. Não é maravilhoso isso? O que a igreja tem de mais precioso é a presença de Deus. Se a presença for embora, aí a gente vai ter que inventar um monte de regra. Não pode, não pode, não pode. Por quê? Porque é o homem estabelecendo limites. Porém, se a presença a presença fala com você, o Espírito Santo fala com você, você não precisa de um direcionador. Quando Jesus foi ao céu, ele já enviou o direcionador na sua vida. Se chama Espírito Santo de Deus. E Deus voltou a falar com o povo de Deus. Deus voltou a abençoar o povo de Deus. A primeira porta era a porta das ovelhas, a porta da graça. Sim ou não? O pastor Márcio falou dessa palavra, que Jesus ele se tornou ovelha. Depois ele se apresenta como pastor. E por último ele fala assim, eu sou o sacerdote. Não mais sangue de bodes, não mais sangue de cordeiro, mas agora o meu próprio sangue derramado em favor de vocês. João Batista, quando vê isso, fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que de uma vez por todas tira o pecado do mundo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque a propiciação era encobrir o pecado. O sangue de bode somente encobria o pecado, mas o sangue do Cordeiro tirou o pecado do mundo. Aleluias! E a porta de Efraim é a última porta, é a porta da unção dobrada. É a porta que significa, o destino final é glorioso, porém Deus deseja que nós venhamos nos alegrar hoje, porque o que está à nossa disposição pela palavra de Deus é uma vida abundante. Por isso, desfrute da jornada recebendo a herança. Deus deseja derramar unção sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias complicados. Somente a unção de Deus. A unção, ela te capacita para o propósito. Fala, a unção, ela me capacita
para o propósito. Nem Jesus começou o propósito dele sem primeiro ser ungido pelo Pai. A Bíblia fala que o Espírito Santo ungiu Jesus com poder e o enviou para quê? Para libertar os cativos, curar os enfermos e fazer a boa obra, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Nem Jesus foi enviado pelo Pai sem primeiro ser ungido. Sim ou não? Você acha que a gente precisa dessa unção? Se Jesus foi ungido para fazer essa obra, o que você acha que eu e você precisamos? Precisamos dessa unção, sim ou não? Muito! Mas olha o que fala, Jesus, ele é o primogênito. Fala, Jesus é o primogênito. Hebreus 12, 23 fala assim, a igreja dos primogênitos, ou em outra tradução fala, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Somos a igreja universal dos primogênitos. Deus, ele é o primogênito de Deus, né? E a Bíblia fala que tudo aquilo que é de Jesus, ele fez o quê? Quando ele foi assunto aos céus, o que ele fez com a igreja? Ele falou, todo o poder que eu recebi, eu sou Senhor agora nos céus, eu sou Senhor na terra, e eu sou Senhor debaixo da terra. E agora, antes de ir assunto aos céus, para que você possa fazer essa obra, para que você possa completar essa obra aqui na terra, ele fala assim, eu te dou poder sobre principados, sobre potestades, sobre toda a obra do mal, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a unção que Jesus veio derramar. Essa é a unção da igreja dos primogênitos que o Senhor Jesus quer partir conosco. Então, por isso, nós precisamos de unção. Precisamos de unção. A unção nos capacita ao propósito. Sansão, quando ele perdeu a unção que ele recebeu de Deus, ele ficou imprestável ao propósito de Deus. Ele foi buscar a unção e não encontrou mais nada. Ficou cego. E a Bíblia fala que Sansão, o tempo passou, mas chegou o momento que ele começou a clamar, e ele falou, Deus, devolve a unção. Me devolve o propósito, me devolve a razão pelo qual o Senhor me criou. Faz de novo, me usa pelo menos mais uma vez só, Deus. Só mais uma vez, eu quero só mais uma oportunidade. E a Bíblia fala que Sansão, por causa disso, ele destruiu os filisteus. Aquilo que era para ele fazer lá atrás, por causa de uma oração, Deus cumpriu mais uma vez o propósito sobre a vida dele. Por quê? Porque a unção voltou. Fala, a unção voltou. Por isso, tudo que é de Jesus também é meu e é seu por direito. Fala para a pessoa que está do seu lado. Tudo que é de Jesus é meu e é seu por direito. Fala mais uma vez. O que Jesus veio dividir? Pergunta para ele. O que é que ele veio dividir? A sua herança. Ele é o herdeiro de Deus. Romanos 8,32 fala assim, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Eu vou repetir, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Para nós é de graça, mas para Deus custou o preço do seu único filho. Quando ele chega para Abraão e fala assim, Abraão, vou fazer contigo uma aliança. E Deus levanta Abraão como um grande patriarca. Porém, em certa situação, ele fala assim, Abraão, quero falar algo contigo. Eu quero que você ofereça teu único filho como sacrifício para mim. Eu, falando de mim, eu não sei se eu tenho capacidade para fazer isso. Sendo mais sincero, eu acho que eu não tenho capacidade de fazer isso. Dá uma olhada para ele. Você pode estar com o teu filho do teu lado e você vai pensar do mesmo jeito. Eles são lindos demais. E a Bíblia fala que na manhã seguinte, cedinho, Abraão pegou o sacrifício, que era Isaque, lenha e pegou o cutelo. E por 3 dias andaram e Deus falou assim, vai para o monte que eu vou te mostrar. Monte Moriá. E nós sabemos da história, que quando ele chega lá, ele deixa todo mundo lá para trás, deixa servo, só sobe ele, a lenha, o cutelo e o menino.
E o menino foi ensinado pelo pai, já tinha apresentado o sacrifício. O menino fala: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui estou eu e aqui está você. E o sacrifício? O que Abraão fala? Jeová Jirê. Ele é o Deus da provisão. Amém? Então, para nós não custou nada, é de graça, mas para Deus custou o preço do seu único filho. A esse filho ele deu uma companheira, que é a esposa, que é a igreja do Senhor Jesus. Você é o que mais precioso o Senhor Jesus, Deus tem na face da terra. Os anjos desejaram fazer essa obra que eu e você estamos fazendo. Mas Deus falou assim: eu dei autoridade para quem? Para o homem. Então quem vai fazer essa obra vai ser quem? O homem. Você, eu e você, imperfeitos, incapazes. Mas é você que Deus vai usar. Oséias 11:8 fala assim: como posso desistir de você, Efraim? Repita esse versículo curto, por favor. Quem era Efraim? Efraim era o segundo filho de José. Ele tinha por direito a herança da primogenitura? Não, não tinha. Se a gente retroceder a história, a gente vê que Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. O primeiro, o primogênito que nasceu foi quem? Esaú. O segundo, Jacó. Mas Jacó, ele aprendeu que a unção da primogenitura, ela é lutada, ela precisa ser conquistada. Ela precisa ser batalhada. Precisa se desejar ser primogênito na igreja do Senhor Jesus. Porque todos nós somos primogênitos. Amém? E nesse momento, Efraim está passando por um momento de apostasia. Várias vezes na Bíblia você vai ver Deus falando de Efraim como se fosse Israel. Israel, a nação de Israel estava passando por momentos difíceis, apostasia, momentos onde a presença de Deus não estava mais lá. Né? E Deus fala algo importante para Efraim. Ele fala assim: como é que eu vou deixar você, Efraim, se você é o meu povo, você é a minha porção dobrada, você é o que eu mais tenho de precioso na terra, eu quero te usar, eu sei das tuas imperfeições, eu sei das tuas fraquezas, mas eu vou te usar dessa mesma maneira, eu não vou te deixar. Posso pedir mais uma coisa para você? Fala a pessoa que está do seu lado assim, fala assim: ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar. O Rodriguinho estava falando aqui do filho pródigo, que o filho pródigo saiu de casa. Mas ele lembrou que ele tinha o quê? Uma aliança com o pai. Ou você volta ou o pai te busca. Ou você volta ou o pai te busca. Ele vai atrás de você. Por causa da aliança, porque você é a noiva dele. Ainda assim, o amor do pai o buscava, dizendo: não te deixarei, não te desampararei, tu és meu. A salvação vem pela graça e é favor não merecido, porém a unção dobrada, preciso desejar a lutar por ela. Eu acabei de falar de Jacó. Jacó não era o primogênito. A unção da primogenitura automaticamente devia ser passada a Esaú. Porém Esaú não valorizou. O que era um primogênito? Primogênito era aquela pessoa que iria herdar, o mínimo que ele iria herdar era a unção dobrada, 2 vezes mais do que todos os outros irmãos. Ia ser alguém que ia ser representante diante da família, ia ser alguém que ia ser representante diante de Deus. Para essa cultura é tudo, porque essa cultura ensinava, a escola das crianças era o Pentateuco, eram os 5 primeiros livros, eles eram alfabetizados pela Bíblia, então Deus era tudo para eles. E a unção da primogenitura faz com que essa pessoa comece a ser alguém representante daquele núcleo diante de Deus. Por isso que quando Gideão, o anjo aparece para ele, o que Gideão fala pela primeira vez? Ah, meu Senhor, e a minha família é menor de Manassés, e eu sou o menor da minha casa, por que você está falando comigo? Eu conheço a lei, eu conheço os estatutos, isso é para estar falando com o primogênito, eu não tenho direito de estar nesse lugar. Mas o que o anjo fala para ele assim: você é valente e você é valoroso, eu te escolhi, você é meu, eu vou te usar.
Essa é a unção que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, porque não é por capacidade, é porque Deus, Ele é bom. Jabes do mesmo jeito, ele vinha de uma linhagem onde os seus irmãos, todos ele, vem numa genealogia. No meio disso tudo, Jabes fala assim: Deus, eu me levanto, para que em mim o Senhor cumpra o teu propósito. Me abençoas, estenda a minha tenda, faça com que a minha jornada seja bem sucedida. E a Bíblia fala que a oração de Jabes foi respondida e nunca mais se ouve escutar de Jabes. Mas o que você sabe é que Jabes se levantou para ser um primogênito no meio daquela situação toda. Sim ou não? Existe um caminho que nos levará à unção dobrada. Existe um caminho que nós vamos trilhar agora que faz com que nós venhamos entender isso daí. A Bíblia vai falar sobre Eliseu, alguém que estava com 12 juntas de bois, arando a terra. Eliseu era um agricultor. E a Bíblia fala que Elias passa por ele e faz o quê? Joga a capa. E a partir daquele momento, Eliseu mata os bois e faz um churrasco e fala assim: só deixa eu ir lá despedir dos meus pais. Elias fala para ele assim: você sabe o que aconteceu contigo. E a partir daí, Eliseu começa a andar com Elias. Eliseu deixou tudo para trás. Porque no Velho Testamento, para você falar com Deus, você tinha que passar pelo profeta. Nós não vivemos o tempo da graça. O véu não era o tempo da graça. O véu foi rasgado, agora você tem livre acesso ao Pai, através de Jesus. Tudo o que você pede ao Pai, você pede em nome de quem? Toda oração que se faz, se pede em nome de quem? Você não pode chegar diante do Pai sem passar por Jesus. Ele é o mediador. Ele que nos introduz à sala do trono. E no Velho Testamento, para você falar com Deus, você tinha que falar com quem? Com o profeta. Ele era o mediador, ele era aquele que te conectava a Deus. Vários reis, quando iam, antes de ir para a guerra, eles faziam o quê? Consultavam os profetas. Davi ele desmontou todo esse estigma. Davi ele desmontou todo esse quebra-cabeça. Davi ele ia direto na sala do trono, colocava o colete sacerdotal e falava assim: devo perseguir o meu inimigo ou não? Né? Por quê? Porque ele queria essa unção, ele queria esse desejo de ter essa conexão direta com Deus. Essa unção vem quando você quer essa conexão direta com Deus. E a partir daí, 2 Reis 2:1, eu queria que você me acompanhasse nessa leitura um pouco extensa. Deixa eu tomar um pouco de água. Tirar o seco da boca. Vamos lá. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Gilgal é muito, muito significativo, porque é o primeiro lugar onde o povo, depois de atravessar o Jordão, parou para fazer um acampamento. E foi nesse lugar também onde Deus falou com Josué para fazer a circuncisão do povo. Porque aquelas pessoas, os guerreiros que nasceram lá no deserto, todos eles morreram. E uma nova geração nasceu sem aliança da circuncisão. E Deus trata com Moisés isso porque, para vencer a guerra, tinha que haver essa aliança. Né? Então, verso 2: E no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram aonde? A Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando ele de você? Olha o que Elias fala assim. Eliseu respondeu Eliseu: sim, eu sei, não fale nada disso. Naquele tempo eles falavam inglês, eles falavam assim: shut up, I don't want to hear it. Apesar que eu não gosto muito dessa palavra, eu acho ela muito strong. Mas Eliseu falou: shut up. Tem horas que você tem que falar shut up para algumas coisas. Shut up. Verso 3. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe hoje que o Senhor vai levar para os céus o mestre, separando ele de você? Eu já li isso daí, né? Verso 4. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir o quê? Só. Desceram então juntos a Jericó. Em verso 5, em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, mas era uma ladainha, né?
A mesma coisa. Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu o quê? Shut up. Sim, eu sei, mas não fale nisso. E em seguida Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e pela tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas o acompanharam e ficaram olhando em distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Verso 8. Então Elias tirou o manto, enrolou-o, com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. 9. Depois de atravessar Elias e Eliseu, Elias pergunta para Eliseu, o que posso fazer em seu favor? Para que o seja levado longe de você. Agora Eliseu pergunta, pela primeira vez Eliseu vai falar com Elias o que ele queria. Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. 10. Disse Elias, seu pedido é difícil demais, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será. Qual que era a condição? Ele precisava o quê? Ver. Se você me vê, quando for arrebatado, você recebe. Se você não vê, você não recebe. Aqui tem uma chave de reino que é muito importante para nós entendermos. O que Eliseu tinha deixado? Simplesmente tudo. E ele dependia de Elias para fazer o quê? Para servir a Deus. Porque quando Elias ia para Betel, ele falava assim, eu tenho uma palavra de Deus, Deus está me enviando para Betel. E o discípulo fazia o quê? Seguia. Porque a bênção estava onde? Em seguir o homem de Deus. Do mesmo jeito em Jericó, do mesmo jeito no Jordão. Quando ele chega no Jordão, ele fala assim, me fala o que você quer. Fala o que você quer. Ele fala assim, eu quero a unção dobrada. Eu acho que ele fez a conta. Elias tinha feito 7 grandes sinais. E ele fala assim, eu quero a unção dobrada que está sobre a tua vida. Você é herdeiro de uma unção profética. Eu reconheço ela. Eu já vi 7 sinais você fazendo. Existe uma unção sobre você. E eu quero ela para mim. Eu quero essa unção dobrada sobre a minha vida. Eu já larguei tudo. Agora eu dependo disso para continuar sobrevivendo. E para continuar servindo a Deus. E Elias dá uma pérola para ele. Ele fala assim, você precisa ver, filho. Você precisa ver o que eu estou vendo. Senão você não receberá. Em outro contexto, quando Elias libera a palavra sobre Acabe, que iria chover, que iria o céu se fechar, Jezabel começa a perseguir ele, e ele envia o exército inteirinho atrás de Elias. Assim, pensa, tem algumas coisas que eu leio e paro para pensar um pouco. Não penso muito, mas às vezes eu penso. Um exército inteiro para seguir um homem? Não faz sentido isso. Em certa situação, perguntaram para a rainha da Inglaterra, e falaram assim, o que você pensa de John Wesley? Ela falou assim, eu temo mais ele que o exército inteirinho da Inglaterra. Porque é um homem de Deus. Nós precisamos resgatar isso. Nós olhamos para a carcaça e falamos assim, é só uma carcaça. É só um homem. Mas Elias via algo diferente. Elias conseguia detectar. Elias conseguia reconhecer que existia uma unção de Deus sobre a vida dele. Ele falou, eu quero essa unção sobre a minha vida. E Elias falou assim, você precisa ver. Você precisa ver que eu vejo. Porque quando o jovem sai da barraca e vê todo o exército de Acabe querendo pegar Elias, ele volta desesperado. Elias estava dormindo. E ele fala assim, meu Senhor, nós estamos no sal. Essa é a tradução da mensagem. Tem um exército inteirinho ali fora, querendo nos pegar. O que Elias fala qual é a oração que Elias faz? Senhor, faça que ele veja o que eu estou vendo. E quando o menino sai lá fora de novo, o que ele vê?
o exército de anjos, carruagens de fogo. E ele fala assim: meu pai, você para mim é como um exército. Para eu poder receber algo de Deus, primeiro eu preciso ter a visão espiritual aberta. Se eu não ver, eu não recebo. No Novo Testamento as pessoas falavam para os apóstolos: calem a boca, parem de falar desse nome de Jesus. E apanhavam, e eram chicoteados. E os apóstolos falavam o quê? Como é que eu posso me calar se eu vi? Eu vi. Ninguém me contou, não. Eu vi ele. Ele falou que iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. Eu vi ele morrendo, mas eu também reconheço que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então como é que eu posso parar de falar de um Deus ressurreto? Ele é o meu Senhor, eu vi, ninguém me falou. Então quando nós vemos, quando nós conseguimos ter a visão espiritual aberta, nós recebemos a visão de reino. O que é que você está vendo nesse momento? O que é que você está vendo? Especificamente no momento que nós vivemos como igreja. O que é que você está vendo? Isso fará toda a diferença. O ver é a promessa para receber. Se eu vejo, eu recebo. Se eu não vejo, eu não consigo receber. Paulo teve que ter os olhos abertos, as escamas caírem, para ele poder ter a revelação do reino de Deus. Então esse é o primeiro estágio onde Deus trata com Elias, trata com Eliseu a questão de ver, de entender. E ele passa por alguns caminhos que são importantes. O primeiro ponto é sobre Betel, casa de Deus. Escreva aí, casa de Deus. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvidas, o Senhor está onde? Neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa? Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora antes aquela cidade se chamava Luz. Betel significa casa de Deus. O caminho que nos leva a unção dobrada começa quando entendemos que a igreja é o lugar onde somos desafiados a viver juntos. A orar juntos, a partir o pão juntos, a viver juntos, a vencer as nossas indiferenças juntos. Imagina Jesus com 12 homens andando o dia todo. E se você ler os evangelhos, você vai ver que eles davam trabalho. Um queria ser maior que o outro. Um queria pedir para descer fogo do céu para consumir todos. E Jesus o tempo todo ia adequando as situações, o tempo todo ia fazendo que cada vez mais eles pudessem adequar o temperamento, o caráter deles. Por quê? Porque o desafio era viver juntos. E ele fala assim: o mundo busca essas coisas, os primeiros lugares, porém vocês sejam servos, busquem servir uns aos outros, busquem a ter paciência uns com os outros. Nós somos muito impacientes com as dificuldades dos outros, nós nos tornamos duros demais com as coisas, né? E por quê? Porque é difícil muitas vezes realmente, eu sei que é. Mas a igreja é a casa de Deus, é onde Deus, através dela, vai fazer todas as coisas. Aquilo que Deus vai fazer na terra vai ser através da igreja. Quando nós nos reunimos como corpo e quando você é a igreja do Senhor Jesus. Lá no seu trabalho você é a igreja. Tudo aquilo que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através da igreja. É por ela, através dela, que todas as coisas vão ser estabelecidas. Quando Jesus voltar, Ele vai buscar o quê? A igreja, a noiva. Né? E que deu o penhor do Espírito Santo. Então nós precisamos vencer as nossas limitações, vencer aquilo que muitas vezes me faz andar sozinho. Às vezes fala assim: é mais fácil andar sozinho. Não é. Pode até ser mais fácil, mas não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que nós venhamos viver em comunidade. Olha só, sozinho você pode andar até mais rápido, porém com as pessoas ao seu lado chegará mais longe. Neemias só conseguiu fazer uma grande obra por quê? Porque ele tinha pessoas ao seu lado. Sim ou não? Efésios 1:20 fala assim: esse poder ele
esse poder ele exerceu com Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para o quê? A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Tudo começa pela igreja e é feito através da igreja. Segundo ponto, Jericó. Lugar de guerra, lugar de conquista. Escreva aí, guerra. Muitos, quando entendem que para conquistar precisa guerrear, desistem. Nós andamos com o Senhor até nós entendermos que nós precisamos nos tornar guerreiros do Senhor. Quando nós recebemos a salvação, que é pela graça. Quando nós começamos a receber a benevolência do Senhor, que é pela graça. E a gente vai andando, e a gente vai andando. Porém, chega um momento que Jericó é um lugar onde eu tenho que me tornar um guerreiro. Eu tenho que começar a entender que é preciso guerrear as batalhas do Senhor. É preciso, você quer um casamento abençoado? Tem que guerrear. Porque existe todo o império das trevas que quer destruir. Você quer ter filhos abençoados? Tem que lutar pela vida deles. Você quer ter bons relacionamentos? Tem que lutar, tem que haver esforço, tem que correr atrás. Por quê? Porque é um lugar de guerra, é um lugar onde eu entendo que a partir disso daí é onde Deus vai estabelecer. Porque Deus ele trouxe uma palavra para Josué em 5,13 que fala assim, olha só. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Josué estava prestes a fazer o quê? A enfrentar Jericó. E quando ele estava se preparando, imagina, gente, Josué tinha acabado de ser ungido, ele estava substituindo Moisés. Moisés! Cara, eu penso que qualquer homem numa circunstância como essa devia estar muito ansioso. E ele, prestes a entrar para a batalha, ele vê uma visão espiritual. E ele chega para ele e fala assim, você é dos nossos ou você é dos que vem contra nós? Se você é dos nossos, porque se você é contra nós, eu vou sair correndo agora. Aí olha o que é respondido. Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se em rosto em terra, em sinal de respeito, e o adorou. E lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo, o comandante do exército do Senhor? Aí fala, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo, Josué. E Josué fez o quê? Tirou as sandálias dos pés. Quando lutamos as batalhas que o Senhor nos chamou para lutar, a presença do príncipe do Senhor dos exércitos será conosco, nos dando estratégia e nos levando à vitória. Qual é a estratégia que você precisa para vencer a tua batalha? Porque aqui a gente está chamando Jericó, talvez a sua batalha, a sua Jericó é outra. E se vê que antes de Josué ser enviado, ele tem uma visão, ele tem o reconhecimento dos céus que Deus estava abençoando aquilo que ele estava fazendo, o quê? Que ele iria fazer. E aí Josué, sabiamente, ele fala assim, qual é a mensagem que você tem para mim? Aí agora, nesse contexto aqui, toda vez que alguém recebe adoração, aqui está se falando de uma teofania, de alguém que recebe adoração. Anjo, toda vez que é um anjo, que as pessoas se prostram diante dele, ele fala assim, levanta, eu sou conservo teu. Eu só venho da parte de Deus para poder trazer a mensagem. Mas aqui, essa pessoa recebe adoração. Então, muitos falam que é a tipologia de Cristo sendo apresentada. Então, olha só a importância de nós entendermos isso daqui. Você vai lutar suas batalhas, mas você tem que entender que a presença do Deus vivo será contigo, será à tua frente. Ele vai à frente, o anjo do Senhor acampa à sua volta, te guardando e te livrando. Isso é importante para você? Isso é importante para você? Faz toda a diferença. Toda a diferença. E a estratégia era o seguinte, agora verso 6.
marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta do chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, e os soldados armados irão à frente de vocês. Continuando o processo, lá no verso 20, ele fala assim: quando soarem as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e um forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava, e tomaram o quê? A cidade. Tem algumas estratégias que não faz sentido para a gente. Josué, ele era o chefe, ele era o general do exército de Moisés. Então, Josué, ele sabia lutar como? Ele era alguém que, ibéricamente, ele sabia lutar. Ele ia à frente da batalha, com espada, fisicamente lutando. Sim ou não? Agora Deus pega ele como senhor, como general do exército de Israel, e coloca ele à frente de uma outra batalha, que é a batalha espiritual. Lá ele lutava com as armas que ele tinha na mão. Aqui, nesse lugar, não é a mesma coisa. Por isso que quando ele pergunta o que é que você tem para me falar, ele fala assim: Josué, a primeira coisa que você precisa entender como guerreiro, a partir desse momento, tire as sandálias dos seus pés. Porque este lugar é um lugar santo. Lugar que você vai vencer as suas batalhas é entendendo que eu sou santo. Você tem que me buscar com essa reverência. Tire as sandálias dos teus pés e eu vou te dar estratégia. O problema é que muitas vezes nós chegamos diante do Senhor como aquele velho guerreiro que luta com a espada diariamente. E a gente fala: Deus, me dá estratégia. E ele fala assim: tem que tirar a sandália dos pés. Porque aquele lugar é uma coisa. Esse lugar aqui é outra história totalmente diferente. Sim ou não? E a estratégia não fazia sentido. Fazia sentido na cabeça de um general rodear, colocar levita na frente, levar a arca da aliança. Faz sentido na cabeça de um general uma estratégia como essa? Não. Não faz sentido. E só que Josué obedece. 6 voltas, 6 dias. Uma volta a cada dia. No 7º dia, 7 voltas. E na 7ª volta, trombeta e grito, e as muralhas caíram. Porque ficar 6 dias calado não é fácil não, né? Sim ou não? Eu não vou ter muito problema, mas as irmãs... Imagina você rodeando debaixo de uma fortaleza, e a fortaleza toda lá em cima. Os muros de Jericó, eles eram enormes. Uma fortaleza. Imagina se Deus liberasse o povo falar. Deus, ele é inconsequente, gente. Josué não está preparado para essa batalha, não. Essa estratégia não faz sentido, não. Esse menino não sabe o que está fazendo. Não sabe. Sim ou não? Então be quiet. Essa é a melhorzinha, né? Calado. Porque Deus já falou que vai fazer, você não precisa falar mais nada. Se submeta a isso. Muitas vezes, dentro de casa, a gente tem tanta dificuldade porque a mulher mata o marido dentro de casa. Ele não precisa nem sair. De tanto que ele fala. Ele sai de casa exaurido. De tanto que tanta ladainha. Ele é difícil, ele é complicado. Eu sei, querida, ele é homem. Mas a Bíblia diz que você ganha ele como? Calada. Fica calada diante dele e fala diante de Deus. Tudinho. Fala: Deus, eu vim fazer o relatório desse marido aqui. Ele deu uma melhoradinha, mas está complicado ainda. Aí você sai de lá como? Como é que você está, irmão? Na bênção.
Estou bem. Mas lá você fez o quê? Entregou ele. Fala, Deus, dá um jeito nele, Deus. Está tratando mal o filho. Está tratando mal o cachorro. Trata mal os irmãos. Dá um jeito nele. Porque a estratégia é como? Calada. A gente quer inventar. A estratégia que Deus deu para Josué é calado. Fala para o povo ficar calado. E a estratégia que a Bíblia dá em 1 Pedro é como? Mulher, é a mesma. Você não precisa ter uma revelação. Você não precisa ter um anjo que apareça na tua frente e fala assim, é calada, irmã. Não, a Bíblia já falou essa revelação mais de 2000 anos atrás. Né? Aí o maridão fala assim, é isso mesmo. Né? Alguma coisa ele usa mesmo, é isso mesmo. Né? E o marido? O sacerdote fala, estou aqui. Fala como se tivesse mesmo. Tem uma meia dúzia, esse negócio vai melhorar. Deus precisa de mas já tem mais de um. Aí ele fala o quê? Quem que ele colocou na frente? Quem que ele colocou na frente da batalha? Levitas e os sacerdotes. É para estar onde? A gente precisa de parar de delegar a responsabilidade espiritual da casa para a mulher. Eu estou falando de mim também. Vamos criar vergonha na cara. Vai à frente. Vai à frente dando grito. Vai à frente tocando trombeta. Vai à frente falando, Deus, eu sou mais ou menos, mas eu quero ser o sacerdote dessa casa. A gente vem trabalhando e tratando esse assunto há anos. Porque quando o grito do sacerdote foi lançado e quando as trombetas foram lançadas, o que aconteceu? Os muros caíram. Tem muita coisa que não cai porque falta um sacerdote que toca a trombeta e que dê um grito dentro de casa. Para tudo! Né? Vamos organizar esse negócio. Porque isso vai fazer com que Deus ele estabeleça aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Vamos assumir o nosso papel de sacerdote. Qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? Juntos, quando nós botamos esse quebra-cabeça, trabalhamos isso junto, funciona como igreja. Sim ou não? Aí os muros caem, aí Jericó é derrubado e a gente consegue as conquistas que Deus tem para as nossas vidas. Terceiro lugar, Jordão, significa o que desce, se abaixa, se humilha. Sai do alto do Antilíbano, na encosta do Monte Hermon, atravessa o lago de Ulê e segue depois até o mar da Galileia, para desaguar no Mar Morto. Tem que descer do Hermon até o Mar Morto. Se você for estudar, o Monte Hermon é onde se pode contemplar a costa levantina, que as fontes abundantes fluem da pedra calcária para alimentar as correntes e percorre até 200 milhas. Levando água para outros lugares. É o lugar onde eu recebo unção nos mais altos lugares e desço abençoando os meus irmãos. Então, eu sou abençoado onde? Nos mais altos lugares. Porém, eu não posso ficar só nos mais altos lugares. Eu não posso ficar só orando pela circunstância. Moisés, quando ele viu, estava à frente do Jordão, e o exército atrás, ele foi orar a Deus. Ele fala, Deus, tal. Ele falou, Moisés, por que você está prostrado? Agora não é hora de orar, agora é hora de avançar. Né? Então, isso o que nos ensina aqui, muitas vezes a gente quer ficar só no monte de Deus, só no louvor onde tem presença de Deus, onde tem a unção de Deus. É muito bom isso. Mas chega a hora que você tem que descer. Chega a hora que tem que descer e tem que tratar os filhos como eles estão. Chega a hora que tem que descer, porque às vezes você desce do Monte Hermon e a situação que te espera lá embaixo não é tão agradável. Moisés, quando ele estava no monte lá em cima com Deus, 40 dias, quando ele desceu, ele encontrou o que lá embaixo? Um desastre. Então o homem de Deus, ele é aquele cara que ele está lá na presença de Deus, ele recebeu a unção de Deus, mas ele é capaz de descer para tratar as coisas que são inerentes à terra. Tem reuniões, tem situações que, humanamente falando, a gente não quer passar.
Elas desgastam, elas trabalham, é difícil. Mas como homem de Deus, você tem que estar lá no monte, irmão, recebendo a unção e descer aqui embaixo aqui para poder tratar o que tem que tratar. Na casa é do mesmo jeito. Tem reuniões que é difícil. Tem programas, situações que a esposa quer falar com a gente não é difícil ouvir. Sim ou não? Ou é só comigo que acontece isso? Fala, vem cá, vamos tratar aqui o nosso relacionamento. Você está isento, você não está tendo tempo comigo, você não está tendo tempo com o teu filho, isso. Cada um sabe o que precisa tratar. Isso é descer no monte, ir lá até o Mar Morto para tratar aquilo que tem que tratar. Isso é a igreja, é o caminho correto, é todo o percurso que tem que fazer. Neemias, ele era um homem de Deus, sim ou não? Mas ele também era um homem do povo. O povo tinha acesso a ele. Neemias, o que nós vamos fazer nesse processo? Vamos fazer isso. Olha o que fala o Salmo 133. É como o orvalho de Hermão, quando desce sobre os montes Sião. Ali o Senhor concede a bênção, a vida para sempre. Quarto, e a gente vai entrar na aplicação prática. Ter a mesma visão espiritual. 2 Reis 2,10 fala assim: disse Elias, seu pedido é difícil demais, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será. No Velho Testamento Eliseu precisava ver o que Elias via. No Novo Testamento nós precisamos ver o que Jesus vê. Estamos seguindo Jesus? Qual é a sua visão de Jesus? Qual é a visão que você tem de Jesus? Primeiro ponto, obediência total ao Pai. Escreva aí, por favor. Lucas 22:42 fala assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas o quê? Esse contexto é que o que estava acontecendo com Jesus? Ele ia ser prestes ao quê? Ser crucificado. E eu entendo que Jesus não gostava de cruz. Eu posso entender pela palavra que ele não queria ir para lá. Sim ou não? Ele chega diante de Deus e fala: Pai, eu não gosto de cruz. Eu sou teu filho, mas como homem eu não gosto de cruz. Eu não gosto. Mas ele fala o quê? Porém, seja feita a tua. Você quer unção dobrada? Vou repetir. Você quer unção dobrada? Jesus fez essa declaração prestes à crucificação, afirmando que ele não estava com vontade de ir para a cruz, porém se sujeitou à cruz por obediência. Jesus sabia que a cruz não era boa, porém o resultado é glorioso. Ele sabia o que estava proposto. Normalmente, passar pela cruz, você crucificar a tua carne, você negar a si mesmo, o que Jesus falava para os discípulos: se você não pegar a tua cruz, e me seguir, você não vai conseguir ser seu discípulo. Porque humanamente falando, ninguém quer carregar uma cruz. Humanamente falando, é desconfortável você carregar uma cruz. Sim ou não? É difícil, eu sei que é. Eu sou gente igual a você. Porém, por causa da obediência e por causa daquilo que estava proposto, ele se sujeitava. Ele vivia para quê? Segundo ponto, viver para agradar o Pai. Escreva aí, por favor, agradar. João 8:29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que? Existe uma alegria sobrenatural que é liberada quando decidimos agradar o Pai. Por isso, para agradar a Deus, preciso estar disposto a fazer o que eu não quero. Na maior parte das vezes, na maioria das vezes, a cultura do reino ela vai combater contra aquilo que nós queremos. Sim ou não? Nós cansamos fisicamente, nós temos dificuldades emocionais, temos situações que se apresentam constantemente, diariamente. A Bíblia, ela nos exorta falando assim: tem de bom ânimo, no mundo vocês vão passar aflições. E nós ficamos surpreendidos por todas as vezes que nós passamos por aflições. Por quê? Porque nós não gostamos. É difícil, é complicado. É melhor receber tudo de graça. Sim ou não?
Mas é justamente neste lugar que eu preciso estar disposto a fazer o que eu não quero. Você só perdoa quando você quer? Eu preciso fazer porque é um mandamento, não é isso. A Bíblia não me dá opção de escolher o que eu vou fazer. Tem algumas coisas que a Bíblia, conhecendo o homem, ela não dá opção para o homem. É um mandamento. Deus, ele fala assim: se você quiser ser abençoado, faça isso, né? Então Jesus fala assim: eu vivo para agradar o Pai, e por causa disso eu me santifico a mim mesmo. Eu me crucifico a mim mesmo. O próprio Senhor Jesus, ele aprendeu por aquilo que ele passou, pelas adversidades que ele passou. Não vai ser diferente comigo e com você. Último ponto, o amor pela igreja. João 2,14 fala assim: no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Verso 15. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que estava escrito e falaram assim: o zelo pela tua casa me consumirá. Você ama a igreja do Senhor Jesus? Você ama esse ministério? Você é alguém contente porque Deus, ele confiou esse ministério nas suas mãos? Jesus, ele tinha um zelo pela igreja do Senhor. Zelo por aquilo que estava sendo feito na igreja do Senhor. Quando você vê alguma coisa errada acontecendo dentro da igreja, isso tem o zelo do Senhor aí. Você busca as pessoas que estão envolvidas no processo para poder tratar. Fala: essa casa é a casa de Deus. Talvez você não tenha um entendimento ainda, mas deixa eu te ajudar, porque eu tenho zelo pelas coisas do Senhor. Quantos desejam e gostam da presença do Senhor? Querem a presença do Senhor? É aquela pessoa inquieta que onde chega, até papai não chegar, ele é alguém inquieto. Ele precisa sentir o cheiro das águas. Ele precisa sentir que a presença de Deus venha. Mas a presença de Deus vem quando há zelo pelas coisas do Senhor. Jesus, ele entra no templo e viu o que estava sendo apresentado e fala assim: tire todas essas coisas daqui. Não é isso. O zelo pela casa, o zelo pelas coisas do Senhor. Isso normalmente acontece quando nós estamos vivendo o primeiro amor. Eu me importo pela vida do meu irmão. Pedro fala assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Porque era uma cultura. O número 7 para o judeu tem um significado muito grande. Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, você é igreja, tenha zelo, é até 70 vezes 7. Perdoe sempre, ame sempre, tenha misericórdia sempre. Isso vai fazer com que nós tenhamos zelo com as coisas do Senhor. Eu volte a me importar com a pessoa que está do meu lado. Você sabe como é que a pessoa que está do seu lado está se sentindo nesse momento? Você tem algum tipo de relacionamento com ela? Ou nós nos tornamos uma igreja onde nós nos encontramos para ter cultos? A igreja de Atos não me ensina isso. Diariamente eles se conectavam por um telefonema. Eu recebi uma ligação ontem à noite e eu passei o dia inteiro pensando nesse irmão. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e daqui a pouco vem um insight e vem o nome da pessoa? E eu falei: Deus, não estou entendendo. Aí no final da noite ele me ligou para poder orar, para a gente poder conversar. Eu falei: cara, eu passei o dia inteiro pensando em você.
Ele falou, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Mas o corpo está ligado, está conectado espiritualmente. Eu falei, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Eu quero ser que nem um amigo de Jó nesse momento. Eu quero sentar do teu lado e ficar só te escutando, chorando. Mas o nosso Senhor, Ele é fiel. O zelo dessas coisas precisa voltar ao nosso coração. Nós precisamos voltar a nos amar incondicionalmente das nossas dificuldades. Nós nos julgamos muito. Nós somos ásperos. E o zelo vai embora. E as pessoas não querem uma igreja dessa maneira. As pessoas querem andar com gente que é gente, que seja sensível, que se compadeça. E nós criamos barreiras no nosso meio. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa unção vem sobre as nossas vidas quando nós entendemos essas coisas. Nós amamos vocês. Hebreus 12, 23 fala assim: a igreja dos primogênitos. Deus está estabelecendo uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Cujos nomes estão escritos nos céus. Jesus envia os discípulos e eles fazem tudo aquilo que Jesus profetizou sobre a vida deles. E eles voltam contentes, eles voltaram muito alegres, falando: os espíritos nos submetem, os mortos são ressuscitados, os cegos vêm. E Jesus olha para eles e fala assim: alegre-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Você deseja unção dobrada? A unção, ela te capacitará ao propósito. Talvez você se sinta meio Efraim. Fala assim: espiritualmente eu não estou bem. Deus nunca te abandonou. Ele continua sonhando com você. Ele quer derramar unção dobrada sobre a tua vida. Ele quer fazer isso. Volte a priorizar Betel, a casa de Deus. Davi falava assim: andorinha encontrou ninho, o pardal casa para si, porém eu encontrei os teus altares. Alegrei-me quando me disseram: eu vou estar com os meus irmãos, eu vou estar com o corpo, eu vou estar com a noiva de Cristo. Sendo igreja te capacitará a vencer as batalhas. Jericó é um lugar onde você vai ter que lutar. Vai ter que lutar contra a circunstância migratória, contra a circunstância de casamento, contra a circunstância adversa, contra a circunstância de saúde, seja qual for. O príncipe do Senhor dos Exércitos, ele garantiu que estaria com você. E Jordão é o lugar onde você recebe a unção. Porém, você tem a capacidade de ir até os mais baixos lugares, por amor ao irmão, por amor àquilo que Deus colocou no teu coração. Eu creio na imposição de mãos. Nós queremos orar por você. Estamos começando o ano. Estamos começando uma jornada. Estamos num propósito de jejum e oração. Não fique de fora disso. O corpo se alinhou a jejuar, o corpo se alinhou a orar. Nós tivemos mais uma reunião aqui na sexta-feira, foi muito bom. Mas o mesmo número que nós tínhamos na sexta-feira, apesar que foi um número muito bom, não é o mesmo número que nós temos hoje. Quero te animar. Quero te falar assim: venha compartilhar esse momento com a igreja.
Venha fazer parte desse momento. Existe uma unção que Deus tem derramado neste lugar. Como Jacó, a gente pode dizer, verdadeiramente, independente de quem está tocando a harpa, Deus, Ele está neste lugar. Eu não sei se você percebeu isso. Deus falou conosco aqui na sexta-feira, através da palavra, e Deus continuará fazendo. Tem uma jornada para nós executarmos, e esse propósito só vai poder ser cumprido se nós recebermos a unção que Deus tem para dar a nós. É sua herança, é direito seu receber essa unção. Se você deseja, eu gostaria que na ministração você viesse à frente, e nós vamos, com os pastores, nós vamos tá ungindo você. Queria chamar também o Edivaldo e o Éder e a Lu e a Yaci para poder nos ajudar. Nós vamos impor as mãos sobre a vida de você, e nós vamos profetizar sobre a vida de você, que a unção dobrada vai te alcançar, em nome de Jesus.